Hello, hello! Nessa aula nós vamos falar sobre prepositions, preposições, mais especificamente sobre in, on e at. Já logo te aviso que tem algumas coisas que a gente consegue agrupar e falar que sempre vai usar in, sempre vai usar on, sempre vai usar at, mas tem exceções, como sempre no inglês, e tem muitas expressões também que não tem explicação, a gente tem que memorizar. Mas aqui eu vou falar do que dá para agrupar. Então vamos lá, começando pelo contexto de time, que significa tempo. Então todas as expressões que nós vamos ver a seguir, elas são expressões de tempo. Começando por at. Eu posso logo te dizer que at é o que a gente usa para coisas mais específicas. Por exemplo, at 3:45 a.m. Olha, eu falei a hora. Em um contexto de tempo, falar a hora é uma coisa muito específica. At 3:45 a.m. Então, sempre que você falar a hora de alguma coisa, qualquer hora do dia, meio-dia, meia-noite, 3 horas da tarde, você vai usar at. Outro exemplo, at 5 o'clock. Mais uma hora a gente está usando at, que é super específico. At noon significa meio-dia. At Easter, aqui temos outro uso do at. Quando você falar o dia de um feriado, o nome do feriado, você vai usar at. At Easter. E mais um, at night. No caso de night, não tem nenhuma explicação. Você tem que memorizar mesmo, que sempre que você usar a palavra night, você tem que usar at, ok? Só voltando aqui um pouquinho no Easter, para dar mais um exemplo. Por exemplo, se fosse no Natal, seria at Christmas. Se fosse no Ano Novo, at New Year's, ok? Então, sempre at para o nome de um feriado. Agora, vamos ampliar um pouquinho esse contexto de tempo, não tão específico assim. On. Nós vamos usar o on, por exemplo, para on Saturday. Porque Saturday é um dia da semana. Olha, é muito diferente eu falar a hora e falar o dia da semana. Hora é super específico. At. Se eu falar o dia da semana, já ampliou um pouco, então a gente vai usar on. On Saturday, on Monday, on weekends. Weekend significa final de semana. Então, você usa on weekends, nos finais de semana. Ou on the weekend, no final de semana específico. Então, por exemplo, se você quer falar que você vai na igreja todos os finais de semana, você usa I go to church on weekends. On weekends, todo final de semana, rotina. Agora, se for um final de semana específico, aí você vai falar on the weekend. On the weekend, ok? Para datas em que você tem o mês e o dia, você vai usar também o on. Por exemplo, on December 25th, no dia 25 de dezembro. Lembre-se que em inglês a gente sempre usa os números ordinais para falar de data. Primeiro, segundo, terceiro, quarto até o 31º, que é o último dia do mês. Então, nós vamos usar o on para datas em que tem o mês e o dia. E lembre-se que em inglês também é invertido. Primeiro vem o mês, depois o dia. On December 25th. On Easter Day. Lembra que aqui no at nós tivemos o at Easter. Agora, se colocar a palavra day, já muda tudo. Porque para day tem que ser sempre on, ok? Então, at quando tem só o nome do feriado e on quando você colocar o day. On Easter Day, on Christmas Day, on New Year's Day, aqui o outro exemplo. Agora vamos ampliar mais ainda. Menos específico, mais amplo. In. Por exemplo, in December. Quando você falar só o mês, sem o dia, você vai usar o in para todos os meses do ano. In December, in January, in February. Também para ano. Por exemplo, in 2021 ou in 2021. Porque nós podemos dividir e falar os dois primeiros números e os dois últimos números. In 2021. Então, para meses, para anos, você vai usar o in. In the 21st century. Para século, também usa in. E para os períodos do dia. In the morning, in the afternoon, in the evening. Com a exceção do night, que nós já vimos que para night usa at night. Então, é a exceção, né?
Bom, esse é um geralzão aí do at, on, in. Coisas mais básicas que é importante que você saiba, porque você vai usar muito. São coisas que a gente usa, expressões que a gente usa sempre no dia a dia. E elas sempre aparecem também nos diálogos. Então, para você entender melhor, entender mais ou menos o funcionamento, esse é um resumão do in, on, at.